Nas profundezas das montanhas místicas e desoladas de Qumran, onde o eco do silêncio parece abrigar segredos que transcendem a compreensão humana, estão escondidos alguns escritos que, contra todas as probabilidades, resistiram ao esquecimento e à destruição dos séculos, os sagrados manuscritos do Mar Morto. Que revelações divinas guardam seus textos antigos? Quem foram aqueles piedosos guardiões que, com fé inabalável e dedicação absoluta, protegeram essas escrituras como se guardassem um tesouro celestial destinado à humanidade? E talvez a coisa mais chocante: por que é que estes pergaminhos ressurgiram neste preciso momento da nossa história? Será talvez um chamado de Deus, uma mensagem que atravessa o tempo, para despertar em nós uma renovação espiritual e voltar o nosso coração para Ele? Ao longo deste vídeo, guiaremos você em uma jornada cativante para descobrir a profundidade desses textos misteriosos. Exploraremos como esses escritos antigos alimentaram debates apaixonados entre acadêmicos, historiadores e teólogos, que continuam a esforçar-se para decifrar a sua autêntica intenção e propósito, intrigados pelo legado espiritual e filosófico que ainda hoje nos questiona e desafia. Antes de continuar, diga-nos de que país você está nos observando e o que você pensa sobre este assunto. Vamos começar! Na região desértica de Qumran, localizada a noroeste do Mar Morto, um achado arqueológico mudou para sempre a forma como entendemos a história e a fé. Essa área, caracterizada por seu clima árido e paisagem inóspita, parecia um lugar improvável para abrigar um dos mais importantes tesouros literários do mundo antigo. No entanto, foi aqui, entre rochas e cavernas, que foram encontrados em 1947 os manuscritos do Mar Morto, escondidos durante quase 2000 anos. Qumran era, na sua época, uma pequena comunidade habitada por um grupo sectário de judeus, comumente identificados como essênios. Estes homens e mulheres abandonaram as cidades e os confortos da Jerusalém do seu tempo, procurando uma vida de pureza no meio do deserto. Sabe-se que os essênios se dedicavam a uma disciplina rigorosa, marcada pela oração, pela escrita e pela espera de um julgamento divino que restaurasse a pureza do povo de Israel. A sua vida centrava-se na estrita observância da lei e numa separação radical do resto da sociedade, que consideravam corrupta. Agora, a história da descoberta dos manuscritos do Mar Morto começa com uma ação simples. Em 1947, um jovem pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Dib procurava uma de suas cabras perdidas entre as cavernas. Em sua busca, ele jogou uma pedra em uma das cavidades e ouviu um barulho peculiar, como o som de uma panela quebrando. Explorando a caverna, ele encontrou vários vasos de barro antigos contendo pergaminhos de couro cuidadosamente embrulhados. Embora inicialmente não tenha entendido o valor de sua descoberta, ele logo percebeu que havia encontrado algo especial e compartilhou a descoberta com sua tribo. O boato desta descoberta chegou rapidamente aos ouvidos de arqueólogos e estudiosos, que, através da análise dos textos, confirmaram a autenticidade e antiguidade dos pergaminhos. Este foi apenas o começo de uma série de escavações sistemáticas nas cavernas de Qumran. Nos anos que se seguiram, foram encontrados mais de 900 manuscritos distribuídos em 11 cavernas diferentes, tornando Qumran um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX. Mas o que foi encontrado em Qumran? Um tesouro de textos milenares. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção diversificada e complexa. Eles contêm fragmentos de quase toda a Bíblia hebraica, datando do século III a.C., até o ano 68 d.C. Da mesma forma, foram encontrados textos extrabíblicos e documentos específicos da comunidade essênia. Entre essas descobertas, os especialistas identificaram vários tipos de manuscritos, cada um com função e significado únicos. Em primeiro lugar, textos bíblicos, fragmentos da Bíblia hebraica. Entre os manuscritos de Qumran, foram encontrados fragmentos de quase todos os livros da Bíblia hebraica, ou Antigo Testamento, tornando-se os textos bíblicos mais antigos conhecidos até hoje. O livro de Isaías destaca-se entre esses textos, sendo o único encontrado completo na íntegra, permitindo uma profunda análise comparativa com exemplares posteriores.
Esta antiga cópia de Isaías e outros fragmentos de livros bíblicos como Salmos, Gênesis e Deuteronômio são aproximadamente 1000 anos mais antigos do que qualquer manuscrito bíblico conhecido antes desta descoberta. Isto oferece aos estudiosos uma oportunidade inestimável para verificar a exatidão e continuidade na transmissão destes textos sagrados. Surpreendentemente, apesar do longo intervalo de tempo, a maioria dos textos mostra uma fidelidade surpreendente na sua preservação, confirmando a dedicação dos antigos escribas à transmissão fiel das Escrituras ao longo dos séculos. Em segundo lugar, documentos da comunidade, regras e cotidiano dos essênios. Os essênios, conhecidos por seu estilo de vida austero e estrita observância da lei, deixaram documentos detalhados que refletiam suas regras e crenças. Entre esses escritos está o Manual de Disciplina, também conhecido como Regra da Comunidade. Este documento fornece uma visão aprofundada da sua estrutura organizacional e dos seus ideais de pureza e santidade. Os essênios acreditavam numa vida de disciplina e autocontrole, e suas regras refletiam uma devoção quase monástica. O Manual de Disciplina descreve como os membros deveriam entrar na comunidade através de rituais de purificação e testes de fidelidade, bem como seu regime de orações diárias, observância das regras de pureza ritual e disposição para compartilhar todos os seus bens. A vida dos essênios estava centrada no serviço a Deus, evitando os excessos do mundo exterior e dedicando-se à preservação da fé num ambiente comunitário altamente estruturado. Em terceiro lugar, textos apocalípticos e proféticos, visões do fim dos tempos. Entre os pergaminhos, os textos apocalípticos ocupam um lugar especial, sendo o pergaminho de guerra um dos mais proeminentes e misteriosos. Este documento narra uma visão da batalha final entre as forças da luz e as forças das trevas, na qual se espera a intervenção direta de Deus para libertar o mundo do mal e restaurar a justiça. O pergaminho descreve as táticas militares, uniformes e armamentos que os filhos da luz e os filhos das trevas usariam nesta batalha épica. De acordo com a visão essênia, esta não é uma simples luta física, é um conflito espiritual e moral em que o bem finalmente triunfa. O manuscrito da guerra reflete a expectativa dos essênios de que a sua comunidade estava no limiar deste conflito final e que a sua vida de pureza e obediência a Deus os preparou para receber a salvação e ser os instrumentos da sua vitória. Esta abordagem apocalíptica também é vista em outros escritos de Qumran, que contém visões de renovação, promessas de redenção e profecias de intervenção divina no fim dos tempos. Em quarto lugar, textos pseudoepigráficos e extrabíblicos. Textos pseudoepigráficos também foram encontrados entre os manuscritos de Qumran, isto é, escritos atribuídos a figuras bíblicas de grande autoridade, embora não façam parte do cânone bíblico. Um dos exemplos mais intrigantes é o livro de Enoque, que descreve visões de anjos caídos e um reino celestial que explora as hierarquias angélicas e a interação entre o mundo espiritual e o mundo humano. Este texto, não encontrado na Bíblia hebraica tradicional, apresenta Enoque como um homem que foi levado ao céu e recebeu revelações sobre os segredos do universo, justiça divina e os destinos finais dos justos e dos ímpios. Os essênios pareciam considerar esses textos reveladores de grande importância, vendo-os como uma extensão da sabedoria divina que precisava ser preservada. Outros textos extrabíblicos encontrados também incluem visões de julgamento e revelações sobre o plano divino, oferecendo um vislumbre do mundo espiritual e das crenças sobre anjos, demônios e o destino das almas. Em quinto lugar, fragmentos de comentários bíblicos, Pesharim, interpretações essênias das Escrituras. Além de copiar textos bíblicos, os essênios escreveram extensos comentários sobre os profetas e outros livros sagrados. Estes comentários, conhecidos como Pesharim, oferecem uma interpretação única das Escrituras, aplicando-as a acontecimentos e figuras contemporâneas do seu tempo. Através destes Pesharim, os essênios procuraram compreender as suas próprias vidas e os desafios que enfrentavam no âmbito das profecias bíblicas. Por exemplo, um Peshar no livro de Abacuque sugere que os essênios viam certos líderes corruptos de seu tempo como encarnações dos ímpios mencionados nas Escrituras.
reafirmando sua convicção de que o julgamento divino em breve restauraria a justiça à terra. Estes comentários são essenciais para compreender como os essênios interpretavam a sua missão e acreditavam que estavam cumprindo um papel especial no plano de Deus. Os Pesharim, então, não são simples interpretações. São declarações de identidade e propósito para uma comunidade que viu o cumprimento das Escrituras na sua própria vida e no seu tempo. Agora, desde a sua descoberta em 1947, os manuscritos do Mar Morto têm sido objeto de estudo intensivo que deu origem a numerosos debates e análises em arqueologia, teologia e história. Esses textos antigos ajudaram a iluminar aspectos fundamentais do judaísmo no período do Segundo Templo, uma era-chave em que surgiram diferentes correntes de pensamento que lançaram as bases para as crenças e práticas que conhecemos hoje no judaísmo e no cristianismo primitivo. Um dos temas mais discutidos entre os estudiosos é a possível influência que os essênios de Qumran podem ter tido no cristianismo primitivo. Historiadores como Geza Vermes e John Allegro, importantes especialistas nos manuscritos, sugeriram que algumas ideias e práticas essênias podem ter ressoado nos ensinamentos de Jesus e na vida de seus primeiros seguidores. Embora Jesus não pertencesse diretamente a esta comunidade, vários estudiosos sugerem que algumas crenças e comportamentos dos essênios podem ter influenciado o contexto em que o cristianismo surgiu. Os essênios promoviam um estilo de vida ascético, o conceito de pureza ritual, a vida comunitária e a expectativa de um fim próximo dos tempos. Estas ideias, presentes no pensamento essênio, também são encontradas nas primeiras comunidades cristãs, que promoveu um estilo de vida moral e devoto, a importância da pureza e do arrependimento e uma intensa expectativa do reino de Deus. Alguns estudiosos veem paralelos entre o mestre de justiça dos essênios, um líder carismático e perseguido, e a figura de Jesus, embora os especialistas concordem que qualquer ligação direta é especulativa. Outro aspecto intrigante e debatido entre os estudiosos é o propósito original destes pergaminhos. Para alguns especialistas, como o arqueólogo William Albright, esses textos eram uma espécie de biblioteca religiosa destinada a preservar o conhecimento sagrado em tempos de crise, especialmente durante os conflitos e perseguições que o povo judeu experimentou sob os romanos e outros impérios. Esta teoria sugere que os essênios, vendo o seu legado em perigo, optaram por proteger os seus conhecimentos e crenças nas cavernas de Qumran, para que as gerações futuras pudessem acessá-los. Albright argumentou que os essênios sabiam que viviam numa época de grande incerteza e, como outras comunidades antigas, eles procuraram proteger os seus textos sagrados em tempos de conflito. Contudo, outros estudiosos afirmam que os manuscritos do Mar Morto foram escritos e escondidos com um propósito mais exclusivo. Emanuel Tov, especialista em textos bíblicos e editor dos pergaminhos, e o teólogo James Vanderkam sugerem que estes textos eram secretos e reservados exclusivamente para membros iniciados da comunidade essênia. De acordo com esta interpretação, os pergaminhos não se destinavam a ser divulgados ou utilizados fora da comunidade de Qumran. Esses textos continham ensinamentos e revelações especiais que somente os essênios podiam interpretar e compreender corretamente. Esta visão implica que os pergaminhos eram uma forma de proteger o conhecimento espiritual e manter a sua comunidade longe de influências externas, com o objetivo de preservar a pureza dos seus ensinamentos e estilo de vida. Agora, os manuscritos do Mar Morto foram fundamentais na reconstrução do judaísmo do período do Segundo Templo, uma época de diversidade e mudança no pensamento judaico. Especialistas como o historiador Lawrence Schiffman e o teólogo Frank Moore Cross argumentaram que estes textos oferecem uma visão sem precedentes sobre a forma como a fé judaica era praticada na época de Jesus e nos séculos anteriores. Schiffman destaca que os pergaminhos permitem compreender melhor a complexidade do judaísmo daquela época, que incluía diferentes correntes de pensamento: os fariseus, os saduceus e os essênios, entre outros. Estes grupos não só diferiam na sua interpretação da lei, mas também nas suas expectativas sobre o Messias e o futuro de Israel. O cristianismo primitivo surgiu neste contexto plural, e
e os manuscritos do Mar Morto ajudam-nos a compreender a diversidade de crenças e práticas que existiam na época de Jesus. As profecias, os padrões de pureza e as expectativas messiânicas dos essênios mostram que a esperança numa figura salvadora e a expectativa do julgamento divino não eram ideias exclusivas do cristianismo, mas conceitos profundamente enraizados no judaísmo daquela época. Esta descoberta levou teólogos como Craig Evans a argumentar que o cristianismo, em alguns aspectos, pode ter adoptado e transformado certas ideias pré-existentes na sua própria cosmovisão. Finalmente, é essencial compreender que o cristianismo não é, nem nunca foi, uma réplica ou derivação de qualquer movimento sectário do seu tempo. Embora, no período do Segundo Templo houvesse vários grupos judaicos com diferentes visões e práticas, o cristianismo foi estabelecido diretamente por Jesus Cristo, que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento e oferecer a salvação a toda a humanidade. A sua origem e propósito não se baseavam nos ideais ou ensinamentos de qualquer outra seita, mas na missão divina do Filho de Deus de reconciliar os seres humanos com o seu Criador. A santidade e a devoção a Deus, características fundamentais do cristianismo, são fruto direto da salvação oferecida por Jesus Cristo e da obra transformadora do Espírito Santo na vida dos crentes. Não é a imitação das normas ou regras humanas que transforma o coração, mas a intervenção do Espírito Santo, que dá um novo sentido de pureza, amor e dedicação a Deus. Através da fé em Cristo e do poder do Espírito, os cristãos são chamados a viver em santidade, não como uma exigência externa, mas como resultado natural da sua relação com Deus e do trabalho contínuo de regeneração e renovação espiritual. Além disso, podemos ver a mão da soberania divina na preservação dos manuscritos do Mar Morto, que nos fornecem provas tangíveis da fidelidade da Bíblia ao longo dos séculos. Apesar da passagem do tempo e das condições adversas, estes textos chegaram até nós como um testemunho de que a palavra de Deus foi protegida e transmitida com precisão. A sua preservação nas cavernas de Qumran, de forma tão inesperada, parece um lembrete de que Deus zela pela sua palavra e garante a sua continuidade. Estes pergaminhos apoiam, com clareza e evidência, a veracidade e coerência das escrituras que conhecemos hoje. É assim que chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que tenha sido útil e inspire você a aprofundar sua fé e compreensão destes tempos. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos compartilhando temas relevantes para os dias de hoje.